Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa jornada pela matemática? Vamos lá? Bom, a gente vai estudar um dos conceitos mais importantes da matemática, que é o conceito de função ou aplicação. E para que eu tenho que estudar isso? Bom, a gente está sempre comparando, né? Relacionando números, grandezas, formas, conjuntos. Por exemplo, o número de questões que eu acertei num teste em relação com a nota que eu vou tirar. Observe que a nota que eu tiro depende do número de questões que eu acertar, né? A velocidade média de um automóvel com o tempo de duração de uma viagem. Se o tempo de duração de uma viagem for muito, se demorou muito, é porque a velocidade média foi baixa. Se demorou pouco, é porque a velocidade média foi alta. Então a velocidade depende do tempo, está em função do tempo. O número de pães que eu vou comprar com o preço a pagar. Por exemplo, o preço do pão é 20 centavos. Então, se eu comprar um pão, eu vou pagar 20 centavos vezes 1, que dá 20 centavos. Se eu comprar 2 pães, eu vou pagar 20 centavos vezes 2, que dá 40 centavos. Se eu comprar 3 pães, eu vou pagar 20 centavos vezes 3, que dá 60 centavos. E assim por diante. Então, vou fazer o seguinte, se eu chamar o preço a pagar de Y e chamar o número de pães de X, então, se eu comprar X pães, eu vou pagar o quê? 20 centavos vezes X, ou seja, 0,20 vezes X. Então, eu tenho aí uma fórmula, uma lei de formação, uma lei de correspondência, ou seja, uma relação de dependência. Porque o Y, que é o número, que é o preço a pagar, depende da quantidade de pães que eu vou comprar, né? Que é o X. Então eu tenho aí, ó, Y igual a 0,20 vezes X é a minha função. É a função que exprime essa situação, esse fato. Observe o seguinte. Para cada quantidade X de pães, existe um único valor, um único preço Y a pagar. Outra coisa também, na tabela, o conjunto dos valores 1, 2, 3, 4, 5, etc., que corresponde ao número de pães, a gente chama de domínio da função. E os valores 20 centavos, 40 centavos, 60 centavos, R$1, quer dizer, relativo ao preço a pagar, a gente chama de, ou esse conjunto desses valores, a gente chama de imagem da função. Agora um outro exemplo. Um posto de gasolina, né, que o preço da gasolina, 1 litro é R$ 3,37. A gente tem um diagrama que mostra isso. Então, o primeiro conjunto, que é a quantidade de litros, e o segundo conjunto é o preço a pagar. Então, por exemplo, se eu comprar 1 litro, eu vou pagar R$ 3,37. Só olhar aqui, setinha dizendo aqui. 2 vai ser o quê? R$ 3,37 vezes 2, que dá 6,64. Se eu comprar 3, vai ser R$ 3,37 vezes 3, que vai dar R$10,11. E assim por diante, né? 50 litros vai ser R$ 3,37 vezes 50, que vai dar R$ 168,50. Então, se eu comprar X litros, eu vou pagar
R$3,37 vezes x, ou seja, 3,37x. Então eu tenho a função, a fórmula matemática da função, a lei de formação da função, a lei de correspondência da função, que é y igual a 3,37x. Esse conjunto aqui, que a gente diz que é o conjunto de partida das setas, né? É o conjunto que a gente chama de domínio da função. E esse aqui é onde chega as setas, né? A gente chama de conjunto de chegada, que é o preço a pagar, a gente chama de imagem da função. Então a gente diz que 3,37 é a imagem do 1, 6,74 é a imagem do 2, 10,11 é a imagem do 3 e assim por diante. Outro exemplo, eu posso pensar a função como uma máquina, uma calculadora, um computador, um aplicativo, sei lá. Uma máquina que eu entro com números e esses números se transformam em outros. Tipo, eu aperto um botão e o número é transformado em outro. Então vamos pensar aqui numa máquina que dobra números. Então se eu entrar com 1, eu aperto o botão, aí sai 2. Se eu entrar com 2, eu aperto o botão e sai 4. Se eu entrar com menos 3, eu aperto o botão e sai menos 6. Se eu entrar com 4,3, aí sai 8,6. Então se eu entrar com x, sai com o dobro do x. Ou seja, se eu entrar com x, sai 2x. Então eu tenho a fórmula da função, a lei de formação da função, a lei de correspondência da função, que é y igual a 2x. Se o x é 10, o y vai ser 2 vezes 10 vezes. Se o x é 7, o y vai ser 2 vezes 7, 14. E assim por diante. Os valores que eu posso colocar, que eu posso entrar na máquina, o conjunto desses valores eu digo que é o conjunto, o domínio da função. E o conjunto dos valores que saem é o conjunto imagem. Agora vamos pensar assim, como é que seria uma máquina que triplica o número e soma 1? Ou seja, eu entro com o número, aí eu aperto o botão, aí o número é triplicado e depois soma 1. Como é que ficaria? Agora imagina que eu tenho uma máquina que eu entro com o número x e a máquina transforma no número y. E é da seguinte maneira, eu entro com o número x, ele triplica o número e depois soma 1. Ou seja, multiplica o número por 3 e depois soma 1. Em outras palavras, quando eu aperto o botão da máquina, quando eu entro com x, o x é transformado em 3x mais 1. Então aqui eu tenho a tabela, alguns valores que entram, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E eu quero saber aqui quanto eu vou ter na saída da máquina. Aí é simples. Por exemplo, se eu entro com menos 3, aí na máquina vai sair 3 vezes o menos 3 mais 1. Quer dizer, no lugar do x eu coloco o menos 3. Se eu entrar com menos 2, vai ser 3 vezes menos 2 mais 1. Se eu entrar com menos 1 e apertar o botão da máquina, vai ser 3 vezes menos 1 mais 1. Se eu entrar com 0, vai sair 3 vezes 0 mais 1. Se eu entrar com 1, vai sair 3 vezes 1 mais 1. Se eu entrar com 2, vai sair 3 vezes 2 mais 1. E se eu entrar com 3, vai sair 3 vezes 3 mais 1. Então, fazendo as contas, o que é que eu vou ter? 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais 1 dá menos 8. 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 1 dá menos 5. E assim por diante. Ó. 3 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4 e assim por diante. E no final eu tenho a tabela completa, né? Eu entro com menos 3, sai menos 8. Eu entro com menos 2, sai menos 5. Eu entro com menos 1, sai menos 2. Se eu entrar, por exemplo, com 4, vai ser 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Se eu entrar com 10, vai ser 3 vezes 10,
30 mais 1, 31. Outro exemplo bem legal. Imagina o seguinte, uma empresa que vende calçados paga seus funcionários da seguinte forma. Um salário fixo de R$500, quer dizer, se ele não vender nada, ele ganha R$500. Mas além disso, ele ganha R$2, né, mais R$2 por par de calçado vendido. Então ele ganha R$500 sem vender nada. Mas se ele vender um par de calçado, ele ganha mais R$2. Então ele ganha R$500 mais 2. Se ele vender 2 pares de sapato, ele ganha R$4. Porque 2 vezes 2, 4. Então ele vai ganhar 500 mais R$4. Se ele vender 3 pares, aí vai ser 2 vezes 3, 6. Então ele vai ganhar 500 mais 6. E assim por diante. Então se ele vender X pares de sapato, ele vai ganhar, além dos 500, vai ganhar 2 vezes X, ou seja, 2x. Então a função que representa essa situação é y igual a 2x mais 500, aonde y é o quanto ele vai ganhar no total e x é o número de pares de sapato que ele vendeu. Nota que se ele vender, se o x for 0, 2 vezes 0, 0, mais 500, ele ganha 500. Se ele vender 7 pares de sapato, vai ser 2 vezes 7, 14 mais 500. E assim por diante. Aí eu pergunto, quanto ele vai receber se vender 10 pares de sapato? Aí vai ser 2 vezes 10, 20 mais 500, 520. Bom, resumindo, função é uma relação entre duas grandezas ou dois conjuntos, de modo que para cada valor da primeira grandeza corresponde ao único valor da segunda grandeza. Quando eu tenho assim y igual a f, aí entre parênteses, o x dentro do parênteses, a gente lê da seguinte forma, y igual a f de x. Isso significa que o y depende do x. É isso que significa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma função y igual a x mais 1, ou seja, o y é igual ao x somado com 1, eu posso escrever y igual a x mais 1, como eu posso escrever também f de x igual a x mais 1. É a mesma coisa. Domínios são os valores que podem ser atribuídos a x. E imagem são os valores de y, os valores que você calcula de acordo com a fórmula da função. Y ou f de x. Agora vamos a um exercício. Dada a função definida pela lei f de x igual a 2x menos 1, ou seja, y igual a 2x menos 1, acha o conjunto imagem a partir do conjunto domínio. Então, o conjunto domínio é esse aqui. Isso quer dizer o seguinte, ele quer saber o valor do y quando x é igual a 1, quando x é igual a 2 e quando x é igual a 3. Então, vamos calcular para x igual a 1. Aí, formalmente, eu coloco assim, f de 1. No lugar do x eu coloco 1. Então, quando x é igual a 1, no lugar do x, eu coloco 1. E faço a conta. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Aí, o 2, mesma coisa. No lugar do x eu coloco 2, f de 2. Aí vai ficar 2 vezes o 2, que é o x, né? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. A mesma coisa é o 3, f de 3, é 2 vezes 3, menos 1 igual a 5. Se fosse se tivesse o menos 1 aqui, aí tu faria f de menos 1, é 2 vezes menos 1, aí calcularia. Então, nesse caso aqui, eu achei o 1, o 3 e o 5. Então, o conjunto imagem é esse conjunto aqui, 1, 3 e 5. O 1 é a imagem desse 1 aqui, o 3 é a imagem desse 2 e esse 5 é a imagem desse 3 aqui. Mais um outro exercício. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3,
os valores de f de 0 e f de menos 1 são, respectivamente, aí tem que marcar aqui, né? O que é f de 0? Ele quer saber o valor do y quando x é igual a 0. O que é f de menos 1? Ele quer saber o valor do y quando x é igual a menos 1. Então, f de 0 vai ser o quê? 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. E f de menos 1 vai ser o quê? Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 mais 3. Então, vamos lá. Ó. Então, f de 0, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3, aí dá 3. f de menos 1. Aí, menos 1 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado vira positivo, né? Porque menos 1 vezes menos 1 vai ficar menos, vezes menos dá mais. Então, vai ficar positivo. Aqui também, ó, menos 4 vezes menos 1, esse menos 4 aqui, esse menos com esse menos aqui, multiplicando vai dar mais. Então, vai dar mais 4. Então, 1 mais 4 mais 3, 8. Então, o f de 0 é 3 e o f de menos 1 é 8. Então, a resposta é a letra D. Outro exercício. Dada a função f de r em r, definida por y igual a 3x ao quadrado mais 5, ou f de x igual a 3x ao quadrado mais 5, calcule f de 0, f de 1, f de 2 e f de 3. Isso aqui quer dizer o seguinte, tá? Quer dizer que o domínio são os reais e a imagem está dentro dos reais. Quer dizer, são infinitos valores, tá? O domínio é infinito, são os reais, e a imagem também, por consequência, também é infinita aqui, os reais. Só que ele quer que calcule f de 0, f de 1, f de 2 e f de 3. Então ele quer que calcule o y quando x igual a 0, o y quando x igual a 1, o y quando x igual a 2 e o y quando x igual a 3. Então vamos lá, f de 0 é que ele quer o x igual a 0. Então nessa função aqui, então vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado mais 5. Primeiro a gente faz a potenciação. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 3, 0. Mais 5, dá 5. Aí o x igual a 1, quer dizer, o f de 1. Aí vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado mais 5. Faço potenciação primeiro. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3, 3 mais 5. 3 mais 5 igual a 8. Aí f de 2, quando o x igual a 2. No lugar do x eu coloco 2 nessa função. Então vai ficar 2 ao quadrado primeiro. Aí vai dar 4 vezes 3, 12. Mais 5, 17. E por último aqui, f de 3, quando x igual a 3. Coloco no lugar do x o 3. Vai ficar nessa função aqui. Então vai ficar 3 ao quadrado dá 9 vezes 3, 27, mais 5, 32. Então, eu achei aqui. Bom, então agora esse problema aqui. O preço do táxi numa cidade é R$ 4,50, a bandeirada, e 80 centavos por quilômetro rodado. Se x é o quilômetro rodado e y o preço do total do táxi, então tem que marcar aqui qual a função que representa esse fato, essa situação aqui. É bem baratinho esse táxi, né? Quer dizer, quando você entra no táxi, mal você entrar no táxi, você já paga R$ 4,50. A gente chama de bandeirada. Aí, conforme o táxi for rodando, cada quilômetro você paga 80 centavos. Então, por exemplo, se andar 1 quilômetro, você paga 80 centavos vezes 1, mais 4,50. Se andar 2 quilômetros, você paga 80 centavos vezes 2, mais 4,50. Se você andar 10 km, você vai pagar 80 centavos vezes 10, mais 4,50. E assim por diante. Então, se x é o quilômetro rodado, você vai pagar 80 centavos x vezes x, 80 centavos x, mais 4,50. Qual desses casos que está aqui? Aqui, 80 centavos x, mais 4,50. Esse 4,50 aqui é o fixo, né? E esse aqui depende do valor do x aqui. Se for 1 km, 80 vezes 1. Se for 2 km, 80 vezes 2. E assim vai. Então a resposta é a letra E. Y igual a 0,80x mais 4,50.
Bom, por hoje é só e até logo.